Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial e você chegando nesta segunda-feira, começando muito bem a semana. Hoje já teve sol, já choveu, já tá calor, tá abafado e a gente vai trazer uma entrevista aqui que é para você ouvir, reouvir, ver no YouTube depois, fazer lição de casa, que a gente vai poder entender um pouco mais do judaísmo, do antissemitismo, do lado místico, né, do judaísmo. Para isso eu estou recebendo aqui o nosso querido Rabino Shimon Brand. Falei, é Shimon. Boa tarde. Muito prazer em revê-la, tudo bem? Igualmente, viu, Graças a Deus, Rabino? que bom. Muito bom tê-lo aqui conosco. O Rabino Shimon Brand, ele é um especialista em filosofia judaica e mística. É adepto do movimento Hassídico Chabad Lubavitch. Eu deixei para ele falar, porque eu posso errar. Vamos bater um papinho hoje. A gente está iniciando, a partir de hoje, do dia 23 até o dia 27, uma série de entrevistas a respeito de religiões, de intolerância religiosa, de liberdade religiosa. É uma semana de liberdade de culto, na realidade. Por quê? No sábado, dia 21, foi comemorado o Dia Mundial da Religião e também o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Estamos no ano de 2023 e ainda nos deparamos com situações assim, né, Rabino? Sim. De intolerância. Eu acho que está na hora da gente informar mais, é o trabalho que o teu movimento realiza, né, nas redes sociais, em palestras, em aulas, etc., para a gente trazer, no caso aqui é o judaísmo, as outras religiões também, que vai ter que chegar uma hora que todos nós vamos ter que nos dar as mãos, né? Claro. E rezar juntos. Claro. Não é verdade? Claro, as pessoas confundem facilmente a divergência de opinião em relação a posições ideológicas, religiosas, com a discriminação do ser humano. Na Bíblia consta que Deus criou o homem à sua imagem e à semelhança. Não está escrito que Deus criou o judeu, o cristão, o muçulmano, o budista, o hinduísta à sua imagem e à semelhança. O ser humano, todo e qualquer ser humano, pode e deve se assemelhar ao seu Criador, que é Deus. E esse processo passa justamente por um dos nomes de Deus no judaísmo, que é Shalom. Shalom significa paz, mas vem de outra semântica, outra palavra em hebraico, que é Shalem. Shalem significa completo, plenitude. Alcançarmos um nível de plenitude de forma que haja divergência de opiniões, mas o respeito mútuo superando quaisquer diferenças, no sentido de se colocar e entender que é perfeitamente natural e próprio da condição humana a possibilidade de divergências e multiplicidade e variedade de pensamentos, de ideias, conforme surge no Talmud, é uma obra milenar do judaísmo, da mesma forma que a fisionomia das pessoas não é igual, o pensamento das pessoas também não é igual. E a diferença, ela não vem dividir, mas sim ela vem somar aspectos diferentes, um complementando o outro. Vamos respeitar, né? E abrir espaço para discussão saudável. Com certeza. Sadia, né? Ô, Rabino, o que faz do judaísmo ser místico? Existem áreas do judaísmo diferentes, segmentos diferenciados? Explica pra gente. Sim, a base de todo o judaísmo é a ciência, a consciência, a concepção de um único Deus atemporal, adimensional, ele está acima do tempo, do espaço, da matéria, do espírito. A premissa é de que esse Deus é infinito. Uma parte diminuta desse Deus, por meio das suas orientações constantes da Bíblia, que nós chamamos de Torá, é a parte revelada. Mas, partindo da premissa de que Deus é o ser absoluto, infinito, pressupõe-se que a maior parte
desse conhecimento infinito não é revelado. E ele é mais espiritual do que físico. E o mundo físico é somente um reflexo daquilo que ocorre nos mundos adimensionais, mundos espirituais que não ocupam lugar nem no espaço e nem no tempo. Então a mística do judaísmo é a realidade do Deus todo-poderoso, onipresente, onisciente, oniabrangente, ter o seu aspecto maior acima da razão e da percepção do ser humano. Segundo o judaísmo, Deus quer que nós possamos acessar esse conhecimento, mas tem que ser de forma gradativa. A Kabbalah é parte A Kabbalah, desse misticismo? segundo o judaísmo, Kabbalah é uma palavra em hebraico. Significa, em Israel, por exemplo, uma palavra muito usada no comércio. Recibo. Recibo das recibo. lojas é Kabbalah. Kabbalah vem da semântica do verbo lekabel. Kabbalah significa recepção, o ato de receber. Por que se enfatiza mais o aspecto de receber e não de transmitir? Porque a pessoa, para captar esse conhecimento elevadíssimo espiritual, esse conhecimento infinito, ela precisa se posicionar de uma forma toda especial. Esse conhecimento não está ligado somente com o processamento de dados. Ele não se processa somente a nível intelectual. Há a necessidade da introjeção, interiorização desse conhecimento a nível de sentimentos e do aprimoramento, refinamento do ser. A pessoa precisa evoluir, se autorrefinar. A pessoa pode ser um gênio intelectual e ter uma delicadeza da pata de um elefante. A pessoa pode ser genial e ao mesmo tempo terrivelmente grosseira e insensível. Então não basta simplesmente o processo intelectual. Esse processo tem que refinar o ser, porque se ele não refina o ser, de nada serve esse É como o livro processo. na estante. O livro está só na estante. Se eu não utilizar, ele não sai, não vai transmitir para minha mente Exatamente. os ensinamentos. Como que o judaísmo é visto no mundo hoje, Rabino? Então, historicamente, o povo de Israel, segundo o próprio judaísmo, tem uma missão toda especial de elevar o mundo a um nível espiritual superior. Mas, para que essa missão seja levada a cabo, existe o sistema, não só para o judeu, por extensão para toda a humanidade, o sistema, um tesouro que Deus nos concedeu, chamado de livre-arbítrio. O discernimento, a capacidade de diferenciar e escolher entre o bem e o mal. Ah, mas o bem e o mal são tão subjetivos, relativizados. Segundo o judaísmo, não são subjetivos. O bem é uma sintonia maior com Deus e o mal é uma sintonia menor com Deus, um distanciamento. Então, na verdade, o judaísmo vem como proposta de elevação do mundo. Para que haja o livre-arbítrio, tem que haver oponentes, oposição, antagonismos, outras vias, inclusive até hostilidade, hostilização. Faz parte da missão do povo de Israel enfrentar grandes desafios, dentre os quais até a intolerância, a hostilidade, a hostilização. Que a tendência, com a evolução da humanidade, é de cada vez ser menos expressiva. Entendi. A hostilidade. Ela existe entre todas as religiões, mas particularmente o povo de Israel nos últimos milhares de anos, ele foi perseguido em praticamente todas as localidades do mundo de forma sistemática. Hoje em dia, é o antissemitismo? É o antissemitismo. Hoje em dia, a realidade é um pouquinho melhor. O processo de conscientização em relação à liberdade de expressão religiosa e o respeito mútuo é maior. E quando nós apontamos falhas na atualidade,
é um aspecto positivo, porque existe senso crítico. Aquilo que hoje em dia nós apontamos como falha era normal, era natural, porque a liberdade, qualquer que seja, inclusive de expressão religiosa, do pensamento, era tolhida de uma forma totalmente normal e natural, banalizando qualquer expressão de qualquer ser humano, quaisquer que sejam. Então, hoje em dia, se nós apontamos falha, é um bom sinal, sinal que o senso crítico cresceu muito na humanidade. O senso crítico que antigamente não existia, hoje em dia ele é o suficientemente forte para poder apontar as falhas nesse quesito intolerância religiosa. Rabino, a gente nota que no dia a dia, independente da gente falar de religião ou de outras opiniões, as pessoas elas entram em discussões que às vezes são até desnecessárias, né? E isso também é parte desse senso crítico que nós temos? Desde que as pessoas não descambem somente para o lado emocional. O judaísmo vê em absolutamente todos os aspectos uma lição de como nos superarmos e de como servirmos a Deus a contento e cada vez melhor. Então, por exemplo, o fato de a maioria, ou o ser humano por excelência, ser um ser bípede, que se apoia mais nos dois membros inferiores, faz com que, diferentemente de pelo menos a maioria de outros seres vivos, dos animais, etc., o posicionamento do cérebro ser acima do coração. O cérebro, ele representa o intelecto e o coração representa as emoções. Então, o ser humano, ele tem que posicionar o seu intelecto acima das emoções, porque de acordo com os pensamentos, ele vai produzir emoções ou manifestações emocionais. Então, para ter emoções boas e positivas, ele tem que pensar de forma boa e positiva. Para ter emoções que sejam tolerantes, emoções que envolvam respeito mútuo, o ser humano tem que ter pensamentos compatíveis que sejam a fonte originadora dessas emoções. As pessoas alegam discutir aspectos intelectuais, mas muitas vezes levam para o pessoal, levam para o total emocional. Isso não é saudável, isso não é bom, porque nós somos seres racionais e a razão tem que ser o fiel da balança, tem que ser o ponto de equilíbrio, de forma que exista o respeito mútuo. Se as pessoas pensarem mais e sentirem menos, não é que o sentimento não seja importante ou seja secundário. Ele é importantíssimo, o sentimento, mas ele tem que andar de mãos dadas com o intelecto. O intelecto e as emoções precisam ser totalmente sintonizados. Dessa forma, nós podemos propiciar a harmonia entre as pessoas, entre as ideias, entre as opiniões, entre as várias formas de ideologia, de expressão, qualquer tipo de expressão. Isso só é possível quando o intelecto trabalha de mãos dadas com as emoções. Tem o equilíbrio. Exatamente. Tem que ter o equilíbrio, porque senão, dependendo de como eu penso e de como estão as minhas emoções, eu já vou para a briga. Exatamente. Não é verdade? Claro. E como que o judaísmo como ele lida com os outros dogmas? Então, nós distinguimos as ideias das pessoas. Uhum. Se nós temos divergência de opinião, não é em relação às pessoas, mas sim em relação às ideias. Todo e qualquer ser humano na nossa frente tem que ser tratado como uma criatura maravilhosa que no plano divino ocupa o primeiro lugar. E o ser humano tem que ser super respeitado. As divergências são em relação
as ideias. Na medida, o judaísmo não é proselitista. Não existe a ideia de conversão de todas as religiões à própria fé judaica. Mas existe uma ideia das 7 leis universais dos descendentes do Noé, aquele que sobreviveu com a arca ao dilúvio, que, segundo o judaísmo, essas 7 leis universais, elas são extensivas a todo e qualquer ser humano. Agora, independentemente de divergências de opinião, nós acreditamos que, expondo de uma forma saudável as nossas posições religiosas, as pessoas vão poder analisar com tranquilidade e optar entre aderirem, não à religião, mas esses pontos, essas leis universais que seriam válidas a todo e qualquer ser humano. Uma delas, a que, por incrível que pareça, para nós judeus aqui é natural, mas hoje em dia não é tão natural no contexto das nações e das expressões religiosas, a concepção de um único Deus. Um Deus que nunca nasceu porque gerou a vida, nunca morreu porque criou a morte, um Deus que não tem semblante, não tem cara, não tem corpo, um Deus que está acima do tempo, do espaço, da matéria, do espírito, o Todo-Poderoso, que não tem limites, que ele é um, único e infinito. Esse é o principal aspecto, é o pilar de todos os pilares e é o fundamento de todos os fundamentos do judaísmo. Nós gostaríamos que todos os seres humanos tivessem a consciência desse único Deus, cada qual rezando nas suas orações, na sua língua, na sua religião, nos seus costumes, no seu folclore, nas suas crendices, mas nós achamos isso fundamental, que o ser humano se ligue àquele que o criou, que na visão do judaísmo é um só e infinito. Rabino, o senhor até citou no começo, esse é um dos nomes de Deus. Qual o nome mais utilizado dentro do judaísmo? Então, explica pra gente, quantos nomes são? Vários. 72, é isso? Inúmeros nomes. Os nomes de Deus, os nomes de Deus estão ligados à forma de atuação de Deus dentro dos infinitos mundos espirituais, que não ocupam lugar nem no tempo e nem no espaço. Existe um nível de Deus que está acima dos seus próprios nomes. Ele é chamado de Ein Sof Baruch Hu, o sem fim, bendito seja ele, em relação ao qual o tudo e o nada não fazem a mínima diferença. É um nível da essência maior de Deus, onde não existe absolutamente nada além do próprio divino. Os nomes de Deus estão ligados a revelações dele. Um náufrago que vai parar numa ilha deserta, ele não precisa de nome, porque ninguém vai chamá-lo pelo nome. Ele está lá entre as árvores, as palmeiras, o céu, o mar e os papagaios. Papagaio ainda pode falar. Os periquitos, coisa e tal, mas ninguém vai chamá-lo pelo nome. O nome é necessário como meio de identificação se houver alguém que necessite de identificar o portador da identidade. Mas a identidade é relativa, a essência maior está acima da identidade. Em geral, Deus é chamado em português de o Eterno, porque é a fusão de 3 tempos. É um nome que nós não pronunciamos hoje em dia, por falta do tempo, etc., que é uma fusão de 3 tempos. Hayá, Hovê e Rie. Era, é e será. Ou seja, o aspecto de Deus atemporal. Perfeito. Era, é e será, fundidos, traduzidos em português, dá o nome Eterno. Eterno. E uma outra curiosidade é sobre o termo Amém. Sim. Né? O Amém é judaico? Hebraico? O Amém vem da Bíblia, o Amém, tá? O rei David foi uma das primeiras pessoas a usar esse termo. O salmista, o autor da maior obra de inspiração divina de todos os tempos, que é o livro dos Salmos,
existem dois tipos de revelação de Deus: a inspiração profética e a profecia e a inspiração divina. O maior expoente da profecia é Moisés. Deus falava com Moisés tete a tete, face a face, face to face, em hebraico panim el panim, como está escrito na Torá. Mas Deus não tem cara, não tem face to face, Deus não tem face, não tem cara, mas a proximidade em termos de revelação era comparável. Então, o rei Davi vai primeiro usar o nome Amém, que na verdade, após uma bênção, nós efetivamos a bênção com a palavra Amém. Amém, em hebraico, é Amém, termina com N e não com M, que seriam as iniciais de 3 palavras em hebraico. El Melech Neeman, Deus, Rei, Fiel. Tem outras explicações, amém significa é verdade, é uma forma de efetivação de um fluxo espiritual que vem revestido sob forma de palavras e frases que concentram intenções que são chamados, em geral, de bênçãos. Perfeito, lindo, né? Gostaria dessa explicação. Entre tantas outras questões que eu gostaria de fazer, mas a gente não vai ter tempo e eu não quero deixar de citar aqui. As suas redes sociais são chamadas, tanto no Facebook como no Instagram e no YouTube, de segredos cabalísticos. Esses segredos cabalísticos são a base do movimento rachídico? Os segredos cabalísticos são conceitos muito elevados que nessa geração, que nas palavras do líder máximo da nossa geração, o rabino, o santo rabino Rebbe de Lubavitch, nós somos a última geração do exílio e a primeira geração da redenção, onde o tão esperado Messias, que os judeus ainda estão esperando, aquele que será o último soberano da casa real de David e que tem como grande empenho e trabalho e função, além de liderar o povo de Israel, pacificar o mundo inteiro e induzir o ser humano a servir o único Deus. Então, ele diz que esse grande líder procurou nos conscientizar que essa geração haverá de recepcionar o último Redentor, que seria o Messias. E o Messias vai ser um interlocutor, um homem de carne e osso. Mas, subsequentemente, quem vai se revelar no mundo é o autor da obra, que é Deus. Aquele que não tem cara, não tem imagem, não tem corpo, não é um ser humano, segundo o judaísmo. Deus, o Todo-Poderoso e Infinito. E esses segredos são aspectos mais elevados da mística do judaísmo, do hassidismo, da filosofia hassídica, que tangencia a própria Kabbalah. E essa é a forma de nós nos prepararmos devidamente para recepcionarmos o Rei Messias, o Mashiach, porque ele vai revelar aspectos da sabedoria infinita de Deus praticamente inimagináveis. Uau, já fiquei até curiosa. E quanto mais a gente estuda, né, mais essas ideias vão se fortalecendo dentro da gente. E eu posso chamar isso de espiritualidade? Também. Por incrível que pareça, a espiritualidade ela é efetivada não nos mundos espirituais. A espiritualidade ela é efetivada no mundo físico e material. Por quê? Porque o objetivo maior, vamos comparar a realidade maior a um teatro, às instalações de um teatro. Quando era bem pequeno, eu tive uma formatura do maternal. Só que era um teatro aqui famoso em São Paulo chamado João Caetano. O teatro, o palco é pequeno, mas eu fui andar, eu era bem pequenininho, fui andar lá para trás, atrás das cortinas, eu vi uma imensidão. A imensidão é secundária, é para as pessoas se prepararem, mas quando entram em cena, é no palco diminuto. O mundo físico e material, comparativamente aos infinitos mundos espirituais, é diminuto, mas ele é a base de tudo, porque o ser humano vai entrar em cena, ele vai atuar, ele vai cumprir com a vontade do ser absoluto, do ser infinito, aqui,
no chão de todos os mundos, no mundo físico e material. Por mais que os mundos espirituais sejam infinitos, e os bastidores, o camarim, os bastidores de um teatro podem ser enormes. A gente vai ver o palco, é um local limitado, diminuto, mas é o principal local onde vai ser encenada a peça teatral. O palco da existência maior é o mundo físico material. Os mundos espirituais só são somente os bastidores e o camarim. E a gente recebe. Acabou. Voou o tempo. Obrigada, viu? Eu que Rabino agradeço. Shimon Bran. Se despeça do ouvinte, pode citar o seu Eu agradeço muitíssimo essa oportunidade especial de estar aqui mais uma vez na Vibe Mundial, um lugar de um astral altíssimo. Agradeço muito a oportunidade e eu posso ser acessado no nome Segredos Cabalísticos, tudo junto, né? Cabalísticos com C, né? Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, entre outras mídias, etc. E convido a todos a fazerem uma viagem pelo místico, pelo espiritual, dando um significado maior ao fato de vivermos e respirarmos. Amém. Amém. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a presença. Muito obrigado. A gente sempre aprende junto com o Rabino. Mundial, e você fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem mais uma entrevista sobre religião aqui no Mundial e você. Um grande beijo e até lá.